encontra em Êxodo, livro do Êxodo, livro da saída do povo do Egito, né? É o livro de Êxodo, capítulo de número 14. Vamos ler o versículo de número 13 ao versículo de número 16. Êxodo, capítulo 14. Vamos ler do versículo 13 até o versículo de número 16. Deus tem uma palavra para o seu coração, para o nosso coração, para todos que vão ouvir esta mensagem da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração nessa madrugada, nessa vigília abençoada na presença do Senhor. O texto sagrado no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Versículo 16. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende o mar para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Meus irmãos, eu quero dar um tema para esta mensagem, dizendo para os irmãos que o que fazer quando não temos mais saída. É o tema dessa prédica, deste sermão, dessa pequena mensagem da palavra que estaremos ministrando. O que fazer quando não tem mais saída? Os irmãos sabem muito bem que o texto que nós lemos é um texto que fala acerca da travessia do Mar Vermelho, quando a Bíblia diz que o povo de Israel saiu de dentro do Egito por mão forte, poderosa do Senhor Deus Todo-Poderoso, orientados, liderados, guiados por Deus e por Moisés, servo do Senhor. Quando a Bíblia diz que Moisés foi um homem que foi levantado por Deus lá no Egito para que promovesse um grande e extraordinário mover na vida dos filhos de Deus que estavam escravizados há mais de 400 anos, aprisionados dentro do Egito. Mas a Bíblia diz que Deus levantou Moisés como juiz, como legislador, como líder, como um homem cheio do Espírito, cheio do poder, um profeta de Deus, para que por Moisés, através dele e através do seu irmão Arão, Deus fizesse milagres lá na terra do Egito. E a Bíblia diz que foram feitos 10 extraordinários milagres para que Faraó permitisse que o povo de Deus, cerca de 3 milhões de hebreus que estavam ali escravos, sob o jugo de um tirano Faraó, que escravizava o povo, que subjugava o povo. E a Bíblia diz que Deus, através das mãos de Moisés, através do cajado que Deus dera a Moisés, o cajado do milagre, cajado da autoridade, cajado da fé, cajado da unção, Deus, através desse cajado nas mãos de Moisés, realizou 10 extraordinários milagres. E a Bíblia diz que no último milagre, que foi a morte dos primogênitos, Deus passou na terra do Egito. E a Bíblia diz que casa que não tinha a marca do sangue, Êxodo capítulo 12. Eu acho lindo essa história. A casa que não tinha sangue na verga da porta. O anjo da morte passou por aquela casa e matou todos os primogênitos no Egito. Porém, quando o anjo da morte passava e via na verga da porta a marca do sangue, ele passava por cima e aquela casa era preservada da morte. A primeira aplicação bíblica que eu deixo para você que está me ouvindo é: se na tua casa tem marca de sangue, se na tua vida, nas vergas da porta da sua casa, do seu coração, tem marcas do sangue de Jesus, essa marca vai promover livramento para você. Essa marca não vai permitir que o Covid-19, que o coronavírus, que a morte, que a praga alcance a tua casa. E eu profetizo isso, Rabassub Candarábia, sobre a tua vida. O mal não te alcançará.
praga alguma vai chegar na tua tenda, porque Deus está neste momento entrando com livramento dentro da tua casa. Receba essa palavra profética da parte de Deus na tua vida. Tem livramento de Deus em casa que tem marca de sangue. Não temas o diabo, não tenha medo de Satanás, não tenha medo do vírus, não tenha medo da praga, porque a tua casa está blindada, está marcada pelo sangue do Cordeiro, este Cordeiro vivo, poderoso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele está vivo e o sangue dele naquela cruz do Calvário garante vitória para você. Se aproprie desse sangue, tome posse desse sangue poderoso de Jesus. É um sangue que não tem prazo de validade, é um sangue que é poderoso, que promove livramento para você nessa madrugada. E a Bíblia diz que o anjo da morte passou sobre o Egito e toda casa que tinha sangue não foi atingida pela morte. Coisas extraordinárias Deus estava fazendo no Egito para que Faraó, que era um tipo de Satanás, que representava o próprio diabo, que subjugava o povo, que escravizava o povo, pudesse deixar o povo de Deus sair de dentro do Egito. Mas nós temos um Deus, irmão, o Deus de Moisés, o Deus de Arão, o Deus da Bíblia. O nosso Deus é maior do que Faraó, o nosso Deus é maior do que o Egito, o nosso Deus é maior do que o mundo, o nosso Deus ele é mais poderoso do que o jugo do diabo sobre a vida de muitas pessoas. Então, meus irmãos, o nosso Deus entrou na terra do Egito e através de Moisés promoveu libertação da escravidão, promoveu liberdade para o povo eleito, o povo escolhido, a semente de Abraão. E a Bíblia diz que aquele povo saiu pobre, Isaac? Não. Saiu sem riqueza? Não. A Bíblia diz que todas as mulheres despojaram todo o Egito, toda a riqueza do Egito, eles saíram pedindo presentes para os egípcios lá na terra do Egito e todos foram tocados a presentear os hebreus e eles saíram ricos, saíram com ouro, saíram com prata, não saíram pobres de dentro do Egito, porque quando, meus irmãos, nós saímos do Egito, o Egito representa o mundo, quando nós saímos da escravidão do mundo, do jugo de Satanás, do jugo do pecado, rumo à terra de Canaã, rumo a Canaã celestial, Deus, ele nos promove riqueza, Deus, ele nos promove abundância, porque João 10:10 diz que Deus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. O ladrão veio roubar, matar e destruir, mas o meu Jesus, ele veio para que você tenha vida e vida com abundância. E aquele povo saiu rico de dentro do Egito, marchando rumo à terra da promessa, a promessa que Deus fez a Abraão, uma terra que mana leite, uma terra que mana mel, uma terra farta, uma terra grande, uma terra espaçosa. Essa era a promessa de Deus para aqueles hebreus e eles estão marchando rumo à terra da promessa. E a Bíblia diz no capítulo de número 14 que quando eles estão chegando próximo à terra da promessa, Deus, ele ia permitir que o povo fosse desafiado em toda a sua peregrinação, em toda a sua jornada. E Êxodo capítulo 14, nós chegamos no primeiro desafio que Moisés iria enfrentar, que todos aqueles hebreus iriam enfrentar, a travessia do Mar Vermelho. E a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 14, versículo 1, você pode acompanhar essa exposição. No versículo 1 diz que falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Observe que Êxodo 14, quem está guiando o povo através da nuvem, quem está guiando o povo através da coluna de fogo da madrugada é o próprio Deus. Deus está conduzindo o povo para estar acampado na frente do mar. Deus está guiando o povo para estar acampado na frente do mar. O primeiro desafio, meus irmãos, que o povo iria enfrentar era acampar-se na frente do mar. E quem estava guiando o povo para viver esse desafio, para estar diante do desafio, não era o diabo, não era Moisés, não era o homem, era o próprio Deus. Era Deus que estava direcionando o povo para estar acampado na frente do mar. Por quê? Porque
porque Deus ele não promete um caminho fácil, mas Deus promete garantia de chegada do outro lado. Quem sabe você está na frente de um mar e você está desesperado, o que eu vou fazer, irmão? Deus não promete uma caminhada tranquila, Deus não promete uma jornada aqui nessa terra tranquila para nenhum dos seus filhos, mas Deus ele promete, você vai chegar do outro lado, você vai ter escape, você vai ter livramento, você vai ser guiado, cuidado, guardado e vai desfrutar dos meus milagres e da minha providência na tua vida, porque Deus, irmãos, guiou o povo para a frente do mar. Deus estava conduzindo o povo para um desafio. Quem sabe Deus está te guiando para frente de um mar, para que o nome dele seja glorificado. Quem sabe você está diante de um mar de problemas, de um mar de desafios, de um mar de crise, crises para todos os lados, crises de doença, crises financeira, crises na família, crises no casamento. Foi Deus às vezes que permitiu a crise chegar. Deus permitiu você viver esse desafio, sabe por quê? Porque Deus quer glorificar o nome dele nessa causa. Deus quer pelejar por você. Deus quer fazer o nome dele ser glorificado na tua vida, meu irmão. Então recebe essa palavra de encorajamento para teu coração, para a tua alma. Quem guiava o povo era a coluna de fogo, era a coluna de nuvem. Deus está guiando o povo para a frente do mar. Deus fala no final do versículo 1, acampem na frente do mar. E a Bíblia diz, irmão, que 3 milhões de pessoas estão acampados na frente de um mar, estão diante de um mar vermelho. De repente, Faraó lá atrás, ele começa a entender que ele liberou o povo de Deus, o povo hebreu, para estar oferecendo e fazendo culto no deserto. E ele vê a loucura que ele fez, e ele parte com os seus carros, com os seus cavalos, os seus soldados, os seus valentes, armados, indo atrás do povo de Deus. E ele percebe que o povo está acampado na frente do mar e ele pensa consigo, o povo está perdido no deserto, o povo não conhece o deserto, não conhece o caminho, eles estão derrotados nesse deserto. E ele sai para alcançar o povo, para atingir o povo, não sabendo o Faraó que quem tinha acampado o povo na frente do mar era o próprio Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Deus vai envergonhar o teu inimigo, Deus vai decepcionar e frustrar os planos de Satanás. Faraó pensou que o povo estava perdido na frente do mar, perdido no deserto, não sabia Faraó, e o teu inimigo também não sabe que quem está no controle da tua vida, da nossa vida, é o Jeová Rafá, Alabacomenaraceia, é o Deus Todo-Poderoso. Pega essa palavra, quem está no domínio da tua vida não é o diabo, não é Faraó. Você não está perdido nessa crise, você não está perdido nesse deserto, Deus está no controle. Que palavra cheia, eu estou toda arrupiada aqui, irmão, porque eu sinto que Deus está falando com você, eu sinto que Deus está falando conosco nessa madrugada. Você não está perdido na frente do mar, na frente da prova, do desafio. O diabo está enganado, pensando que ele vai te alcançar, te derrotar e te subjugar de novo. Uma vez que você saiu do Egito, Deus não vai te entregar nas garras do diabo de novo. Deus já te tirou de lá, Deus já te livrou da cachaça, da droga, do vício. O Egito não te pertence mais. Satanás, Faraó, pode até vir atrás de você, mas ele não vai te alcançar, ele não vai chegar diante de você. Você já conhece o texto bíblico de Êxodo 14, a Bíblia diz que toda a madrugada Faraó tentou chegar diante do povo de Deus, mas não chegou, não se aproximou, porque Deus deu uma confusão nos carros de Faraó. A Bíblia diz que Deus mandou o anjo, e o anjo foi lá no arraial dos carros de Faraó, dos cavalos de Faraó, e a Bíblia diz que toda uma madrugada Faraó tentava se aproximar, e Deus era escuridão no arraial de Faraó, e coluna de fogo e claridade no arraial de mais de 3 milhões de hebreus. Você está entendendo isso, irmão? Deus mandou um anjo e a Bíblia diz que era escuridão. O povo de Deus estava na madrugada, acampado na frente do mar, perto da meia-noite, era quase meia-noite, e eles começaram a ouvir o barulho da carruagem, dos cavalos, dos carros de Faraó, e eles começaram a murmurar: Moisés, tu nos trouxeste para frente deste mar para morrermos
na garra de Faraó, e eles começaram a escutar, e alguns começaram a ficar com medo, começaram a ficar apavorados. Estava escutando o barulho dos carros de Faraó. Eram muitos carros, eu não me lembro se eram 600 ou 900 carros que Faraó vinha. Era muita gente, era o maior exército da época vindo para prender o povo, para levar o povo de volta para o Egito. Mas a Bíblia diz que Deus mandou apenas os anjos dele, o anjo do Senhor, que foi lá no arraial do Faraó, de todos os seus exércitos. E a Bíblia diz, irmão, que o anjo do Senhor começou a tocar. Eu creio que Deus, irmão, eu posso conjecturar, Deus mandou um anjo com a chave de fenda celestial, começou a tocar nas rodas das carruagens, dos carros de Faraó. Oh, coisa linda, irmão. Nosso Deus, quando ele quer dar livramento para você, meu irmão, Deus, ele confunde o teu inimigo, ele confunde o exército do inimigo para te dar vitória. E o anjo do Senhor foi lá nas porcas, nos parafusos das rodas dos carros de Faraó, e a Bíblia diz que os carros foram quebrando as rodas, e o anjo tirava as rodas, e foi havendo aquela confusão, e a Bíblia diz que eles não saíram do lugar, eles ficaram tentando a madrugada inteira resolver o problema dos carros, e não conseguiram, irmãos, chegar na frente, perto do mar, e alcançar o povo de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa madrugada, recebe essa palavra: o teu inimigo não vai te alcançar, o teu adversário não vai te alcançar. Prepare, porque 2021 vai ser um ano onde os teus inimigos vão fugir por 7 caminhos de você. Deus está dizendo que vai pôr confusão nos teus inimigos. Elamaracando, rebaracheia. Levante a tua mão, você que está recebendo essa palavra. Deus vai pôr confusão nos teus inimigos, vai te dar livramento. Ele não vai te alcançar, ele não vai te tocar, ele não vai te aprisionar de novo. Por que, Isaac? Por que, pastor Isaac, que você me diz isso? Eu digo isso para você com toda a convicção debaixo da palavra. Ele não vai te alcançar, sabe por quê? Porque Deus está mandando anjos para te socorrer. Deus está dando livramento para você. Arabacomanai, Deus está promovendo o escape para você. Eles vão tentar te alcançar tua casa, teus filhos, tua família, teu ministério, teu chamado, te aprisionar, te subjugar. Mas assim diz o Senhor, o diabo está caindo por terra nessa madrugada, na tua vida, na tua casa, no teu chamado, no teu ministério. Receba da parte de Deus unção, autoridade, poder e graça nesta madrugada. Orabaias, orabaxéia, cantaraias. Para! Aí ele disse, não, porque... Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, meus amados irmãos, dizendo, vamos beber água, bora, vamos com a mamãe beber. Vamos beber essa água, palavra beber. está Aí dizendo que o povo de Deus estava ali, naquela situação, com medo. Eles não estavam vendo o que estava acontecendo no arraial do inimigo. Eles não estavam vendo que Deus já tinha mandado anjo. Eles não estavam vendo que Deus já estava promovendo o escape para eles. Eles estavam na frente do mar. Eles estavam diante do mar. Eles começaram a ter medo por antecipação. Você está me compreendendo? Eles anteciparam o medo. E eles falaram, Moisés, tu nos acampou aqui, diante desse mar, lá está vindo o faraó. E eles anteciparam o medo, anteciparam o caos, anteciparam uma possível derrota. Mas eles não estavam vendo que lá no escuro, Deus já estava dando o livramento para eles, mandando anjo e trazendo confusão, irmão, no arraial de Faraó. Você não está vendo, eu vou aplicar mais essa palavra para você dar glória, para você adorar, você não está vendo, mas Deus já está promovendo o livramento. Você não está vendo, mas Deus já está dando confusão no arraial do inimigo. Você não está vendo nada, mas a porta já está sendo aberta. Você não está vendo nada, mas o teu currículo vai cair na mão do gerente, do supervisor, e você vai ser chamado. Você não está vendo nada, mas Deus vai abrir o mar. Você não está vendo nada, mas o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Isaac, mas é pandemia, as portas estão fechadas, estão querendo fechar a igreja, estão querendo parar meu ministério de cantor, de pregador, estão querendo me estagnar. Ei, meu irmão, Deus não está preso na pandemia, não. O Espírito de Deus não está preso, a igreja não está presa, o céu não
não está em crise. Irmão, nesse momento o mundo, 5 continentes estão em crise, mas eu quero dar uma boa notícia para você. O céu não está em crise. Deus continua no trono. Deus continua sendo adorado por serafins, por anjos. Ele está no controle. E a Bíblia diz que a igreja está debaixo do governo de Deus, e você é a igreja. Você não está debaixo do governo de Bolsonaro, de Trump, da crise dos Estados Unidos, da política, do mundo, não. Quem te domina, quem te governa não é o Egito, quem te governa não é os presidentes do mundo. Você está debaixo de uma nova lei, a lei da graça, a lei do Espírito de vida, a lei de Deus. Você está debaixo do domínio e do controle de Deus. Recebe essa palavra. Você não vai viver crise. Estamos vivendo uma pandemia, mas nós não estamos apenas vivendo um momento de crise. Acima dessa crise, nós estamos em Cristo. Você está em Cristo. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, Romanos 8:37, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. O povo estava com medo, antecipando o mal, e a Bíblia diz que Deus já estava pelejando. De repente, o povo está clamando, o povo está desesperado. Aí aparece o texto que nós lemos. Moisés está clamando, Moisés está ali adorando a Deus. Deus, o que vai ser de nós na frente desse mal? O povo está querendo me apedrejar, o povo quer voltar para o Egito. De repente, irmãos, concluindo essa palavra para nós orarmos, que eu já estou tomando aí, eu acho que o tempo até demais, mas eu quero concluir essa palavra. Moisés está ali clamando, irmãos, porque na hora do medo você clama, é normal clamar. Na hora do medo, na hora que o mar vermelho está na sua frente, é normal muitas das vezes o desespero vir no teu coração. É normal muitas vezes nós sermos tomados repentinamente pelo medo. Eu tive medo muitas das vezes. Eu tive medo, você também já teve medo, já passamos por um momento de medo. E o medo, ele serve tem situações que o medo promove, que serve como coisas positivas na nossa vida. O medo faz você não fazer coisas terríveis. O medo faz você não pular de um prédio de 30 andares. O medo faz você não ligar seu carro e andar 250 por hora por causa do medo. Tem o lado positivo do medo. Tem um lado muito negativo. O medo faz você também ser paralisado. O medo faz você ver coisas que não existem. O medo faz você se paralisar. O medo faz você se estagnar. Nós temos que saber como nos comportar com esse sentimento chamado medo, com essa emoção chamado medo. É necessário sabermos nos comportar. E do lado, eu vejo Moisés de um lado sentindo medo, mas indo clamar. Moisés está com um comportamento positivo na hora do medo, mas eu vejo cerca de 600 homens em pé. Eu vejo cerca de 3 milhões de pessoas com mulheres e crianças gritando com medo, vamos morrer, Faraó está vindo aí. O medo está apavorando o povo. O medo que promovia o clamor de Moisés fazia o povo ter um outro tipo de reação diante do medo. O medo trazendo pavor, o medo trazendo desespero no meio do povo. Mas o medo não parou Moisés. Veja que Moisés está clamando no capítulo 14, versículo de número 15. Deus fala, Moisés, por que tu clamas a mim? Veja que Moisés estava clamando na hora do medo, na hora do pavor. Moisés está tendo fé, clamando a Deus. Deus nos socorre, Deus nos ajuda, Deus entra na ação, entra na causa. Mas o povo está lá com medo. Medo de Faraó, medo de voltar para o Egito, medo de serem escravo de novo, medo do adversário que estava vindo. Eles nem estavam sabendo, mas Deus já estava trabalhando por eles. Deus colocou, irmãos, eles na frente do mar, sabe para quê? Para ver quem era e quem não era. Quem ia adorar a Deus na hora da crise e quem não ia. Quem ia servir a Deus no meio da crise e quem não ia. Deus permitiu o mar. Deus colocou o povo na frente do mar. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer, talvez Deus permitiu o coronavírus, permitiu o Covid, permitiu mais de 200 milhões de brasileiros morrerem, permitiu a igreja, que foi aí por mais de 6 meses, não tinha culto em várias igrejas, era culto online. Eu mesmo com o meu pastor na igreja fizemos mais de 3 meses culto por celular, a igreja parou de congregar. Quem sabe Deus permitiu essa crise, essa pandemia. Deus, na verdade, parou os pastores, parou os pregadores, porque Deus queria muitas vezes provar a nossa fé.
provar se nós íamos adorar a Deus ou não na hora da crise, se nós íamos reunir com a nossa família dentro de nossos lares e promover um culto dentro de casa, se nós íamos abrir a nossa Bíblia, que muitas das vezes está lá poeirada na estante, ou não, se nós íamos voltar à palavra, dar tempo para a palavra, porque as pessoas hoje se queixam de tempo, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para os meus filhos, não tenho tempo para a minha família, não tenho tempo para nada, não tenho mais tempo. Aí Deus parou você, Deus parou você na frente do Mar Vermelho, Deus parou a igreja para quê? Para que ele tivesse atenção, para que o povo se arrependesse, para que o povo se humilhasse, para que o povo se voltasse para Deus. Deus não nos parou para que nós nos encurralássemos, ficássemos com medo de Faraó, com medo da morte, com medo do Egito, com medo da pressão, com medo da crise psicológica, de síndrome de pânico. Não, irmão, Deus te parou para que você adore, para que você busque a Ele, para que você levante altares de louvor e adoração a Ele. Mas quem sabe você está aí, diante do Mar Vermelho, como aquele povo desesperado clamando. Eu tenho uma palavra para você. Não desespera não, minha filha. Não desespera não, meu filho. Deus está no controle dessa crise. Deus está no comando deste mar. Aí a Bíblia diz que Moisés representa eu e você. Você não pode ser representado por essa multidão que estava com medo, apavorada. Você é o Moisés de Deus da história, meu irmão. Recebe essa palavra, você é autoridade espiritual na tua casa, na tua igreja, no teu ministério, você é autoridade. Você tem um cajado da fé, da autoridade na tua mão. Moisés está clamando, quem sabe você está clamando aí sem saber o que fazer. O que fazer quando não se tem saída? Por que não tinha saída? Porque atrás vinha Faraó. Na frente, o Mar Vermelho. A Bíblia diz em Êxodo 14, primeiro, que de um lado tinha Migdol, do outro lado Pi-Airote, montanha da esquerda, montanha da direita, mar na frente, Faraó atrás. Incapacidade de encontrar uma saída. Mas existe sempre uma solução, sempre existe uma porta. E a porta era o quê? Moisés dá a resposta. Moisés está olhando para frente? Não. Moisés está olhando para Faraó que vem atrás? Não. Moisés está olhando para os montes à esquerda e montes à direita? Não. Para onde Moisés está orando? Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que tu está olhando para o céu, Moisés? Por que tu está olhando para mim, Moisés? Por que tu está me olhando, Moisés, me clamando? Eu consegue ver Deus lá numa janela celestial, consegue Deus abrindo uma janela celestial, tirando as nuvens e olhando lá para baixo, olhando somente para Moisés, olhando Moisés clamando, e eu vejo Moisés olhando para cima. Moisés não está olhando para o mar, Moisés não está olhando para o gigante, Moisés não está olhando para o inimigo, Moisés está olhando para cima. Ó Deus, dá um escape, ó Deus, nos socorre, ó Deus, nos ajuda. Eu vejo lá de cima Deus numa janela do céu olhando. Moisés, eu estou de olho em você, eu estou entrando com escape, eu estou entrando com livramento. Aí a Bíblia diz: por que tu clamas a mim, Moisés? Toque nessas águas, dizem para os filhos de Israel marchar, Moisés. Levanta essa vara, toca nas águas, que o mar vai se abrir. E a Bíblia diz que Moisés então pega o seu cajado, o cajado da unção, irmão, o cajado que ele fez 10 milagres dentro do Egito. Você também tem esse cajado. Esse cajado representa fé, esse cajado representa unção, esse cajado representa milagre, esse cajado representa os feitos do Senhor na tua vida. Sabe o que Deus está falando para Moisés? Moisés, lembra do que eu fiz lá no Egito? Eu fiz 10 milagres no Egito, Moisés. O que é esse mar para mim, Moisés? O que é esse mar para mim, Moisés? Olha para o cajado, Moisés, olha para o cajado. Deus está mandando você parar de olhar para cima agora e olha para o cajado. Olha para a fé que eu te dei, olha para a unção que eu te dei, olha para o ministério que eu te dei. Olha, relembre, o cajado é para você lembrar do que Deus já fez. Deus já te curou, Deus já abriu portas, Deus já fez milagres grandes na tua vida. E Deus está falando: olha para o cajado, olha para o cajado da autoridade que eu te dei. Olha, relembra do que eu já fiz, Moisés, na tua vida. Olha para o cajado, Moisés, e depois que você tiver convicção do que eu já pus na tua mão, do cajado do ministério que eu te dei, que é o louvor, que é a pregação, que é a fé, quando você olhar para esse cajado e usar esse cajado, Moisés, e tocar, Moisés, nessas águas, tu vai ver o que eu vou fazer, Moisés. Eu vou fazer um milagre que você nunca viu, eu vou fazer um milagre que Faraó nunca viu, que os hebreus nunca viram, e que toda essa história, quando for contada, os cientistas, os pesquisadores, eles vão duvidar, eles vão dizer:
dizer que o Mar Vermelho era rasinho, que era apenas um caminhozinho. Eles vão duvidar, os céticos não vão acreditar lá na frente. Mais de 3.000 anos depois, essa história vai ser contada na vigília da madrugada e muita gente vai ouvir a palavra e vai falar: meu Deus, que milagre extraordinário, que milagre grandioso. É isso, Moisés, que vai acontecer. Aí eu consigo ver Moisés, você consegue ver Moisés pegando o cajado, clamando a Deus, buscando a Deus e falando com o povo: povo, vocês têm que marchar, vocês não podem ficar parados aqui não, vocês têm que marchar, olha aqui, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Eu consigo ver Moisés levantando o cajado e Deus está mandando eu dizer para alguém aqui: levanta o cajado aí, meu irmão, cajado da unção, da autoridade que está na tua mão. Deus está mandando você levantar esse cajado. Moisés levantou o cajado. Quando Moisés levantou o cajado e tocou no Mar Vermelho, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Mar Vermelho não abriu na frente de Moisés. Olha para cá, irmão, preste atenção, ouça essa palavra: não abriu na frente dos hebreus, não. A Bíblia diz que Deus soprou um vento oriental. Sabe o que é vento oriental? Isaías, a Bíblia diz no livro de Isaías que Deus soprou com as suas narinas, as narinas de Deus. Não foi com a boca não, foi com as narinas, porque se fosse com a boca, irmão, eu acho que o Mar Vermelho tinha desaparecido, não ia ficar nem Mar Vermelho para contar a história. Isaías profeticamente diz que Deus soprou com as narinas. Deus mandou um sopro oriental pelas narinas e um vento contrário veio de lá para cá, não foi daqui para lá, não foi na frente de Moisés e dos hebreus que abriu o mar veio abrindo lá na outra ponta em direção a Moisés. Você consegue imaginar o vento soprando? E a Bíblia diz que era meia-noite. À meia-noite Moisés tocou nas águas e à meia-noite o mar se abriu. À meia-noite foi a hora do livramento de Deus. À meia-noite foi a hora de Deus agir. Nós estamos aqui há quase 1h da manhã. É hora de Deus agir, meu irmão. Deus pode soprar um vento poderoso aí na tua casa, na tua vida. Deus pode mandar um vento poderoso do Espírito Santo aí na tua vida. E esse mar que está na tua frente cair por terra, a glória dele manifestar, você exaltar e glorificar o nome dele. Ele é Deus e eu profetizo na tua vida. Receba o vento do Espírito aí, irmão. Receba a unção do Espírito aí. Receba a graça do Espírito aí. Olha o vento de Deus soprando na tua direção. Olha Deus abrindo esse mar na tua direção nesta madrugada. Ora bacande faço e de calabaias. Meu Deus, é forte demais essa palavra. O mar se abriu. Moisés está olhando. Os israelitas, os hebreus estão olhando. Lá atrás, irmão, tem um faraó desesperado tentando alcançar o povo. E a Bíblia diz que o mar foi abrindo, abrindo, abrindo. Quando de repente eu consigo observar todos os hebreus com os olhos esbugalados, olhando e vendo o Mar Vermelho se abrindo para a esquerda, o Mar Vermelho se abrindo para a direita. Quando de repente parede de um lado, parede do outro, Moisés dá uma ordem e diz: marchem, povo, porque Deus já abriu o mar. Você consegue imaginar as crianças entrando, os idosos entrando, as vacas, os bois, os carros, as famílias inteiras de Israel entrando dentro daquele mar. Quando o povo foi pisando, irmão, os primeiros passos, sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus enxugou a terra, não tinha lama, a terra ficou sequinha. Deus fez o Mar Vermelho, irmão, secar como um tapete, uma passarela pentecostal ungida para o povo passar em seco. O povo foi pisando e vendo os milagres, vendo as maravilhas, vendo o Mar Vermelho se abrindo. Deus está dizendo: você vai ver o milagre, você vai ver o mar secado, seco, você vai ver parede de um lado, parede do outro e você passando. Deus está dizendo: estou eu promovendo um caminho no meio desse mar, estou eu promovendo caminho no meio do mar. Pega essa revelação, estou eu abrindo caminho. Você não está vendo saída, vendo escape, mas porque você clamou, porque você usou a autoridade, usou a fé, usou o cajado do ministério que Deus te deu, tocou nas águas. Deus está dizendo: estou eu abrindo caminho para você, minha filha. Estou eu abrindo caminho para você, meu servo. Estou eu te dando livramento, estou eu te dando escape. Veja o livramento de Deus aí. O povo estava vendo o livramento, vendo o mar aberto, vendo a terra seca. Você vai pisar na frente, você vai marchar na frente, você vai pisar nas águas, ela vai se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado. E a Bíblia diz, irmão, que quando o povo inteiro passou, chegou lá do outro lado, quando eles
eles estavam terminando o caminho, aí Deus foi lá de novo no arraial de Faraó e permitiu o Faraó resolver o seu probleminha lá, com seus carros, com seus cavaleiros. E a Bíblia diz que ele foi atrás, e ele marchou atrás. Quando ele chegou atrás, ele chegou na frente do mar e ficou vendo aquela cena que ele nunca tinha visto. Uma cena inusitada. Ele está vendo o mar aberto. E aí sabe o que ele disse? Vamos entrar também. Vamos entrar porque eles foram por esse caminho. E ele partiu para entrar pelo caminho que Deus abriu, não para ele, mas Deus abriu para o povo de Deus. Você já pegou a revelação, né? Caminho que Deus abre para você, Deus não abre para o teu inimigo. Porta que é para você, pega essa palavra. Eu estou pregando aqui e Deus já está tomando minha boca. Porta que é tua, teu inimigo não vai entrar. Milagre que é teu inimigo não vai atrapalhar. Faraó falou, eu vou entrar por essa porta, vou entrar por este caminho, vou passar pelo meio do mar. Enganado estava ele quando ele pisou, quando ele entrou. A Bíblia diz que o povo de Deus já estava lá do outro lado. Deus falou bem assim, Moisés, agora toca nas águas, toca nas águas. Quando Moisés tocou do outro lado nas águas, sabe o que Deus fez? Deus fechou o mar veio pela esquerda, pela direita, e a Bíblia diz que Faraó e todo o seu exército estava no meio do mar, e eu consigo ver o mar se fechando, Faraó olhando e aquelas ondas terríveis vindo em sua direção, e a Bíblia diz, irmão, que o mar se fechou, e quando o mar se fechou, todo o exército de Faraó morreu nas águas do Mar Vermelho. Sabe o que Deus está dizendo? Vou eu derrotar os teus inimigos. Os inimigos que você viu, Moisés, tu nunca verá mais. Tu nunca irá mais contemplar eles. Essa prova que você está vivendo, irmão, Deus vai te dar o escape, o livramento. Tu nunca mais verá esta prova. Toma posse dessa palavra. Eu concluo essa palavra dizendo para usa o cajado da fé, clame a Deus, use o medo de forma positiva, que esse temor, que esse medo não venha fazer você se desesperar, mas que esse medo, este temor, venha te levar para a oração como levou Moisés, venha te levar para olhar para cima, não para o mar, não para Faraó, olhar para cima como fez Moisés, que você, quando você não tiver saída, meu irmão, saiba que Deus é poderoso para abrir o mar, para fazer um caminho aonde você menos espera, para derrotar os seus inimigos de onde você menos espera. Deus mandará o escape para você. Toma posse dessa palavra. Eu quero orar por você agora e dizer para você em oração, e eu libero essa palavra em oração, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a tua casa, receba receba autoridade, aonde a minha voz está chegando através dessa mídia social, através desse vídeo, que você seja alcançado, que você seja renovado por essa palavra, que você seja cheia do Espírito Santo, orebacalabaxandaraia, que Deus te dê fé, dê autoridade, dê coragem, dê ousadia, dê convicção do chamado do ministério que Deus entregou nas tuas mãos, que esse tempo de pandemia, que este século que nós estamos vivendo, essa nova década, você venha desfrutar das grandezas e das maravilhas de Deus para a tua vida. Receba esta palavra, receba essa mensagem no teu coração. O que fazer quando não se tem saída? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.